E se a Venezuela decidisse invadir o Brasil e erguer sua bandeira em terras brasileiras? Tomada pela fúria, a Venezuela marcha contra o Brasil com um ataque devastador. Suas tropas atravessam a fronteira ao norte, tomando cidades e estados inteiros. Mas o Brasil reage com força total, mobilizando seu exército e enfrentando os invasores de frente. Os venezuelanos são forçados a recuar e pedem ajuda à Colômbia. Juntos lançam uma nova ofensiva, tentando retomar o controle. No entanto, o Brasil responde com ainda mais força, expulsando ambos do território e aproveitando o enfraquecimento colombiano para anexar suas terras. Mesmo assim, a Venezuela não desiste. Agora, com o apoio do Peru, eles organizam um ataque surpresa e voltam a invadir o Brasil, conquistando algumas regiões. Mas o contra-ataque brasileiro é feroz. Com poder total, o Brasil expulsa os inimigos e decide por fim as ameaças de uma vez por todas. Invade a Venezuela e o Peru, derrotando todos e transformando seus territórios em novas províncias brasileiras.